Bem-vindo ao mundo das lives. Prazer, meu nome é Mário e esse é o 10 Minutos, o canal de podcast mais aleatório que você pode escutar. Como você sabe, ou não, caso esteja chegando na Terra agora ou saindo de um retiro espiritual de 5 meses, o mundo está passando por uma pandemia causada por uma espécie de coronavírus que surgiu no final de 2019 na China e fez todo mundo ficar em casa. E hoje, estamos no final de maio, quase 3 meses depois do início do isolamento social, ou quarentena, como todo mundo chama, e o mundo começa a andar novamente, porque países como a própria China e a Itália, que sofreram bastante com o Covid, já iniciaram as medidas de reabertura do comércio em geral e fim do isolamento social. E no Brasil, mais especificamente no Amazonas, o estado onde eu moro, as medidas de flexibilização do isolamento social começam agora em junho, com o retorno das atividades comerciais em geral, mesmo o Brasil passando a marca de mais de 400 mil casos confirmados e o Amazonas tendo mais de 30 mil casos. Bom, concordando ou não, o fim do isolamento começa a surgir e pegando o gancho desse fim de isolamento ou quarentena, eu fiz uma listinha de balanço geral de como foi a minha quarentena, do que eu fiz na minha quarentena ou do que eu vi as pessoas fazendo na quarentena. Número 1. Ter tido um webnamoro. Sim, eu tive um webnamoro, durou 2 semanas. Ele terminou comigo e como bom canceriano eu sofri muito, mas hoje estou superado. Ou não. Número 2. Ter baixado aquele aplicativo de vídeos virais e ter postado vídeos. Esse é um meio sim, porque eu só baixei, criei uma conta, mas eu nunca postei nenhum vídeo. Número 3. Ter feito uma live ou ter assistido uma live completa. Esse é um meio sim, porque eu já assisti lives completas, como a da Pablo, a da Lady Gaga e a do Bonde das Maravilhas, mas eu nunca fiz uma live. Número 4. Ter assistido no mínimo 10 filmes. Sim, eu já assisti mais de 10 filmes nessa quarentena, porque em algum momento da quarentena eu e minha mãe resolvemos maratonar filmes de terror antigo e começamos com Hellraiser, que tem 8 filmes, e é um filme do final da década de 80. O primeiro está disponível no Amazon Prime e eu super recomendo o primeiro e o segundo. O resto fica a critério de vocês assistir. Fora esses, eu também já assisti outros filmes na quarentena. Número 5. Ter terminado no mínimo 3 séries. Nessa quarentena eu já terminei mais de 3 séries. A primeira foi uma da HBO, Big Little Lies, que eu assisti comentando com um amigo por ligação telefônica e foi tudo. Eu assisti e terminei outras, mas as 2 últimas que eu assisti foram do Amazon Prime. A penúltima foi Tales from the Loop, uma série de ficção científica. E a última foi More Than Love, uma série sobre amor. Número 6. Ter lido um livro. Essa é não, mas eu tenho uma listinha para quando eu começar, então não me julguem. Número 7. Ter decorado a casa ou quarto. Essa é não, mas vendo os stories das pessoas que eu sigo, muitas delas nessa quarentena tiraram um tempo para decorar, ou pintar, ou colar papel de parede. E as lojas que eu sigo que vendem esses tipos de artigos, eu sei que ganharam muito porque o tanto de pessoas que marcavam elas, mostrando o resultado de como ficou a nova parede ou como ficou o novo quarto, eram muitas. Então, essa é não, eu não tirei um tempo da minha quarentena para pintar ou colar um papel de parede ou fazer algo diferente na minha casa. Número 8. Ter feito atividade física em casa. Isso inclui yoga ou meditação. Essa sim, eu continuo treinando em casa com a ajuda de um aplicativo. O aplicativo que eu uso é o da Nike e comecei a fazer yoga. Número 9. Ter feito home office ou ter assistido aulas à distância. Essa sim, porque vida de nutricionista não é fácil e na pandemia nada mudou. Essa foi a minha listinha da quarentena. Não sei se vocês notaram, mas alguns itens estão relacionados à produtividade na quarentena, como ler um livro, ou fazer home office, ou até fazer alguma atividade física. E a produtividade na quarentena foi um dos assuntos mais falados em todas as redes sociais, porque a gente sempre via alguém falando que a quarentena aumentou a sua produtividade, a sua criatividade.
que a pessoa fez coisas muito legais. Eu, particularmente, criei o 10 minutos e comecei a fazer yoga, e isso foi muito legal. Mas, para deixar claro, eu acho que a quarentena não é uma situação produtiva, estar de quarentena não é uma situação boa, porque é algo forçado por um bem maior, que no caso é a saúde e a diminuição do contágio do Covid-19. Então, se você acha que não fez nada na quarentena, tudo bem. Ficar se cobrando demais que é o erro, porque isso pode ser gatilho para diversos problemas emocionais, como a ansiedade. E a gente tem que entender que a quarentena não foi uma experiência transformadora, mas caso você tenha mudado algo para o seu melhor, perfeito, caso não, perfeito também. Então não temos que nos preocupar com a pergunta o que você fez na sua quarentena, mas sim pensar no que a gente pode fazer depois da quarentena, nesse futuro que já é tão próximo. Com isso, eu tenho uma pergunta para você, meu caro ouvinte. Você já tem algum rolezinho marcado quando tudo isso acabar? Eu não tenho nenhum marcado, mas eu estou com tanta saudade dos meus amigos e familiares que qualquer reuniãozinha que eles marcarem eu vou. E basicamente eu seria assim nesse futuro pós-pandemia. Vou aproveitar para curtir mais as pessoas que estão ao meu redor, que fazem parte da minha vida. Porque agora, nesse futuro pós-pandemia, eu vou viver aquela velha frase clichê de que a vida é muito curta para a gente não aproveitar cada momento e lembrar dos momentos que a quarentena me proporcionou em casa, porque eles também foram importantes e vou levá-los para o resto da minha vida. Esse foi o episódio 1. Eu agradeço a todo profissional da área de saúde que está na linha de frente ao combate do Covid, a todo gari, a todo motorista e cobrador de transporte coletivo, a todo carteiro, a todo repórter e todos os profissionais que não puderam parar nessa pandemia. Vocês foram os heróis nessa situação tão difícil. E peço que, se você puder ficar em casa mais um pouco, fique. Caso você precise sair, use sempre máscara e álcool em gel. Te aguardo no próximo episódio. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. A listinha da quarentena vai ficar disponível no destaque dos 10 minutos no meu Instagram. Então vai lá, tira print, marca o que você já fez e me marca para eu saber como foi essa quarentena.